Olá, boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês de novo essa semana para falar sobre o meu novo projeto Propósito com Efeito. Na segunda-feira a gente conversou um pouquinho sobre o assunto, mas falamos de uma forma macro, e hoje a ideia é que a gente comece a se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo que é tão relevante para todos. Vou me apresentar novamente, porque nunca sabemos quem está nos acompanhando aqui online. Meu nome é Cristina Dantas, sou consultora na área de desenvolvimento humano e trabalho bastante com foco em gestão e desenvolvimento de lideranças. E dentro desse processo eu tenho como uma base muito importante do desenvolvimento das pessoas a questão do propósito de vida. O quanto que é importante que a gente sempre leve em conta aquilo que nos satisfaz, aquilo onde nós temos os nossos talentos instalados, quais são as nossas habilidades, para que assim a gente consiga se realizar. Eu tenho uma carreira em várias áreas diferentes. Eu comecei trabalhando, inclusive, como professora na área de idiomas, e a maior parte da minha carreira foi na área do comércio exterior. Eu trabalhei em empresas renomadas, como Embraer e Yara, que foram empresas que me deram bastante conteúdo e bastante informações para que eu pudesse me desenvolver dentro dessa consultoria, mas entendo que o que eu tenho agregado mais dentro dos meus projetos de consultoria tem a ver com a questão da gente procurar o nosso propósito e se realizar através do trabalho, porque eu acredito muito que a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa que a gente ame para que a gente consiga seguir em frente sem ficar frustrada, sem de alguma forma ter isso como um peso em nossas vidas. Um outro ponto importante é que qual que é a razão pela qual esse projeto nasceu, do propósito com efeito? Na verdade, eu fui acionada por muitas pessoas para exatamente isso, trabalhar para ajudá-las, apoiá-las, contribuir para que elas encontrem essa felicidade, essa realização ao acordar. Que é aquela coisa do chegar no domingo de noite, não ter aquela dor no coração de que na segunda-feira a gente vai ter que trabalhar, e sim ter prazer nisso, se realizar com isso. E eu comecei a conversar com os meus clientes durante esse ano para saber exatamente qual seria o foco do trabalho. E o que eles me trouxeram? O que você traz de melhor dentro do seu trabalho é fazer a gente feliz no que a gente faz. E que muitas vezes não é nem trocar de carreira ou mudar de empresa. É simplesmente achar um propósito naquilo que a pessoa desenvolve. E aí existem vários mitos em relação a isso. Voltando um pouquinho para segunda-feira, na nossa primeira live, eu trouxe para vocês um significado do propósito para mim. O que é propósito para mim? É a coragem de conseguirmos ser quem nós somos. E o que é conseguir ser quem nós somos? É que a gente assuma aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, independente de qualquer força contrária que venha nos segurar. E a gente sabe que tem muitas forças contrárias. Bem feliz aqui, muita gente entrando aqui, a Suzy, a Andrea, a Lu. Então, essas forças contrárias, que é um pouquinho do que eu vou falar hoje, elas de fato acabam sendo obstáculos para que a gente não consiga encontrar o nosso caminho. E aí sim, precisa voltar para aquilo que eu falei na segunda, que é preciso mergulhar no meu autoconhecimento, entender quais são os meus talentos e entender aonde de fato eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Porque o propósito, voltando de novo a esse assunto, ele tem a ver com você, mas ele tem a ver também com o outro. Aquilo que a gente tem, ele vai nos realizar, mas ele também vai ser mais colaborativo com as pessoas. Ele vai trazer um legado daquilo que a gente está entregando. Ele vai, de fato, trazer uma razão pela qual a gente, de fato, está ali fazendo aquilo, que é muito maior do que simplesmente acordar de manhã e começar a trabalhar. O começar a trabalhar é algo padrão, vamos lá trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos pagar as contas. O propósito, ele vem além. E se ele não for baseado num olhar interno, ele não vai adiante, ele não vai seguir em frente. Sempre durante as lives, eu vou estar trazendo exemplos práticos de pessoas
as quais passaram por processos de desenvolvimento comigo e alguns exemplos práticos para que a gente possa sempre entender na realidade, no dia a dia, o que de fato esse tal de propósito traz para minha vida. E trazendo pessoas que de fato passaram por isso. Ou seja, não só dizer que isso acontece, não só falar que isso é real, mas mais do que tudo, mostrar pessoas que passaram por isso, que investiram sim o tempo delas pensando, né, no seu propósito e que acharam isso, seja dentro das organizações que elas estão, sendo em outras organizações, sendo empreendendo, achando aquele caminho em que ela faz e gera um bem-estar geral para ela, para o outro e para a comunidade. A Suzana entrou aqui também, bem-vinda Mi, bem-vindo Reginaldo, bem-vindo a todos. Então, trazendo um pouco mais essa questão dos obstáculos que a gente tem quando a gente para pensar no propósito. Quais são, de fato, esses obstáculos? Podem ser muitos. Eu hoje escolhi 3 pontos para dissertar com vocês. 3 pontos que eu tenho visto como recorrentes dentro dos processos de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Muitas pessoas, de fato, buscam a ajuda e apoio para encontrarem o seu propósito por dificuldades que elas estão tendo. O que são essas dificuldades? São dificuldades, em geral, que a gente chama de, eu até anotei aqui para me lembrar, sabotadores silenciosos, coisas que às vezes vêm, que a gente nem percebe, e quando a gente vê, a gente abriu mão daquilo, de se realizar. E o ser feliz é uma consequência, porque na verdade a gente não quer buscar o propósito para ser feliz. Se a gente de fato fizer aquilo que a gente se sente completo e que a gente se sente bem, como consequência a gente vai ser feliz. Porque precisamos nos preocupar com esses obstáculos, Cris, a Luciana. Vocês podem perguntar aqui, a gente vai respondendo durante o bate-papo. Por quê? Porque esses obstáculos, eles podem muitas vezes sabotar a nossa vontade e o nosso desejo de chegar onde a gente quer chegar. E aí a gente chega lá no finalzinho da nossa carreira, do nosso trabalho, da nossa vida, descobrindo que muitas coisas a gente poderia ter feito e a gente não fez. Então a gente precisa sim mapear, saber de cada um de nós quais são esses sabotadores, quais são esses obstáculos e trabalhar com um plano em cima deles para que a gente possa mudar o jogo. Caso contrário, a gente não muda o jogo e a gente vai postergando, procrastinando aquilo que não está fazendo bem. 3 pontos têm sido trazidos pelos meus clientes em relação a esses obstáculos. O primeiro, ele fala muito da questão do receio da renda, da questão financeira. Depois eu vou dissertar um pouco sobre isso. O segundo fala muito da influência dos outros e da questão de priorização dessas pessoas por terem dificuldade de se priorizar porque tem filhos, porque tem família, porque tem outras coisas para fazer. E um terceiro ponto, e que ele é muito pontual desse momento, é que tem a ver com um pouco do que a gente tem sentido para tudo. Como é que eu posso pensar nesse tal de propósito em algo tão egoísta, segundo algumas pessoas, no momento que está todo mundo em isolamento, querendo sobreviver? Nesse momento, a gente não está dizendo que nada disso tem que ser olhado, mas a gente tem que entender que se isso está gerando um obstáculo que está impedindo que você chegue aonde você quer chegar, independe de ser no isolamento, no Covid, em outras situações, a gente tem que enfrentar esses medos e virar o jogo. Então vamos trazer primeiro aqui, estou bem feliz porque inclusive um exemplo que eu vou trazer aqui é o Maurício, que acabou de entrar na nossa live, é sobre uma das questões que a gente vem criando dentro desses sabotadores internos. O primeiro assunto que eu falei é aquele receio. A gente sempre acredita de quando a gente vai fazer qualquer tipo de mudança, a gente pode perder espaço, perder receita, perder reputação, credibilidade dentro desse processo. Por quê? Porque a gente acaba se acomodando, a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, às vezes dentro de um próprio negócio, e aquilo de você começar, às vezes do zero esse movimento, seja mesmo um intraempreendedorismo, ele é muito complicado. Por quê? Porque é
mudar um pouco a forma de agir, mudar a forma de fazer as coisas e a gente acaba se adaptando a um jeito que a gente funciona. Então, quando eu falo aqui que é a questão do receio da perda financeira, muitas pessoas que iniciam o processo de desenvolvimento, elas não acreditam que elas possam ir além. E elas acreditam que trazer essa palavra propósito, principalmente as que trabalham em empresas, como uma preocupação dela, que pode fazer inclusive com que elas entrem dentro do processo demissional. Por quê? Porque elas entendem que elas precisam olhar só para a empresa e que elas não têm nenhuma opção de olhar para elas mesmas, sem entender que no momento que elas comecem a olhar para elas mesmas, elas como consequência vão conseguir serem melhores profissionais dentro da organização. Então, na verdade, sim, existe o propósito da empresa e eu acredito que todas as pessoas que estão como executivos, como analistas, como, enfim, colaboradores dentro das organizações, elas têm sim que respeitar esse propósito da empresa. Mas, por outro lado, a gente também precisa ter esse autorrespeito. E aí eu volto aqui. E por que então que se eu for olhar meu propósito, eu vou perder dinheiro e talvez eu perca esse emprego? Aonde vem essa crença, esse sabotador que nos faz dizer isso? Então, acho que é uma coisa bem importante. Por quê? Porque uma das questões que mais vem dentro dos nossos papos com os nossos clientes é o receio da questão do sustento, da questão financeira. Então, qualquer movimento em que ponha em risco aquela questão financeira, ela é colocada em stand-by. Vamos olhar para ver onde a gente vai chegar. E o que eu tô te dizendo, eu não tô dizendo para vocês para largar tudo e virar o jogo de qualquer jeito. O que eu tô dizendo é que você sim precisa olhar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, saber se posicionar, saber a forma de se posicionar e achar uma razão para você estar fazendo aquilo. Porque muitas vezes o teu desempenho dentro da organização ou dentro do teu próprio negócio, ele não é tão bom, ele não tem um retorno tão positivo pelo fato de que você não está vendo uma razão para estar ali. Não existe um sentido. Você não está na sua essência. E aí, quando você não vê um sentido naquilo que você está fazendo, você não consegue entregar o sentido para a empresa que você está. E nem para o seu negócio. Quando eu falo no nosso negócio, quando é a parte mais do empreendedorismo, é um pouquinho mais simples que, mais ou menos, não digo maioria, mas enfim, a gente entende que boa parte das pessoas que abrem o seu próprio negócio já estão focadas naquilo que tem essa satisfação. Mas muitas vezes as pessoas esquecem, porque elas estão preocupadas realmente com o lado financeiro, em ganhar dinheiro, sem entender que aquilo não vai ter sustentabilidade se não tiver um propósito com efeito. O que é o propósito com efeito? Propósito na prática, um propósito que vai acontecer. Não simplesmente pensar sobre aquilo e refletir sobre aquilo, mas colocar isso em ação. Faz sentido isso para vocês que estão ouvindo? Se não fizer sentido, pode fazer uma pergunta aqui que eu respondo. Mas o que eu entendo é que esse receio da perda financeira, esse receio da perda do trabalho, do posicionamento, que tem muito a ver com a questão comportamental, acaba impedindo que você chegue onde você quer chegar. Um exemplo que eu vou trazer sobre isso é, inclusive, o Maurício, tá? Ele acabou de escrever ali, foi quase sincronia. E depois eu vou passar para vocês o link, porque ele esteve comigo em uma live na semana passada, contando um pouquinho da história dele, que a grande dificuldade de buscar o caminho tinha muito a ver com a questão financeira, principalmente porque o Maurício é uma pessoa que veio da área financeira. Então, quando o Maurício me procurou, ele, de fato, não se encontrava dentro daquele ambiente em que ele estava, não se via reconhecido, não achava que tinha valor aquilo, enfim, que todo o movimento que ele fazia dentro desse processo, que não estava, não tinha aquela coisa do acordar de manhã, do fazer acontecer, do se sentir bem, do saber que eu estou agregando valor. Então ele sentia lá, ia, entregava, ou seja, o velho processo. Ia lá, batia o ponto, resolvia, recebia o salário no final do mês e ia para casa. E ele não queria mais isso. Quando ele me procurou, ele não queria mais isso. Ele queria uma vida diferente. Ele queria uma vida com propósito. Ele queria sim mostrar para as pessoas que o fato de trabalhar na área financeira não significa que ele é uma pessoa fria,
que os números sim têm sentimentos e que sim o financeiro pode ajudar muitas pessoas, mas ele não tinha espaço dentro daquela empresa. Então é claro que inicialmente, dentro do processo de desenvolvimento, a gente busca um espaço dentro daquele lugar que você está. E num segundo momento, se não existe esse espaço para que você se sinta pleno, é uma palavra bem forte, mas que você se sinta melhor, que você se sinta mais realizado, aí é óbvio que a gente tem que buscar um espaço em outro lugar. Boa noite, Carmen, da Plena Forma, entrou aqui também. Então, o que é importante? O que aconteceu naquele momento com o Maurício? O Maurício começou a trabalhar seguindo os 3 passos que a gente falou na segunda-feira. Em busca do quê? Do autoconhecimento. Eu preciso entender quais são os meus talentos, o que eu faço de melhor, o que de fato eu quero entregar, o que é importante e que é valor para mim, e começou a trazer um plano de ação com isso. É preciso ter uma consultora para fazer isso? Não, mas por que se procura às vezes uma consultora? Como um apoio, como uma pessoa que você vai poder trocar informações e usar ferramentas para conseguir fazer isso, muitas vezes num processo um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Perfeito. Qual é o segundo ponto do propósito que a gente falou na segunda-feira? O autorrespeito. Por que é o autorrespeito? Vou repetir um pouco porque algumas pessoas não estavam aqui na segunda-feira. O autorrespeito é exatamente, entra dentro desse processo da perda financeira. Eu sei que por algum tempo eu vou ter que fazer aquilo por uma questão financeira, porque eu posso daqui a um pouco ter que cumprir com alguma coisa que eu preciso pagar, ou porque eu preciso satisfazer aquela pessoa, mas assim, respeito, autorrespeito, eu preciso me olhar, eu preciso me ver e eu preciso me respeitar e ver aquilo que eu quero fazer e seguir em frente. Então isso é muito importante. E o terceiro ponto que a gente falou, que é a questão da coragem. Então, eu mergulho dentro de mim, depois eu me respeito e a coragem para enfrentar tudo isso, os obstáculos que a gente está falando agora, e mudar de fase, ir para outro caminho. Então, voltando ao número 1, qual que é o assunto? Qual que é o sabotador silencioso? É a gente sempre justificar que a gente não pode ir em busca do nosso propósito, porque a gente não quer arriscar o nosso dinheiro, a nossa finança, e a gente não quer perder o nosso trabalho. Isso não acontece. O Maurício virou o jogo. Sim, o Maurício virou o jogo. E o que aconteceu no caso do Maurício? Eu não lembro exatamente o tempo, mas o Maurício, acho que foram 6 meses, ele dobrou o salário dele, tá? Ele conseguiu algo muito melhor, ele começou a se sentir mais realizado, pessoalmente e profissionalmente, e hoje ele tá voando, mas teve que ter essa coragem e esse autorrespeito para mudar de fase. Sem essa coragem, sem autorrespeito, ele não ia conseguir, tá? Então, imagino que todo mundo concorde que precisamos sim cuidar do lado financeiro, mas temos que também ter muita cautela para que isso não seja uma âncora, para que isso não seja algo que vai evitar que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, meu papel hoje aqui é trazer um pouco isso e dizer para vocês que a gente pode sim virar o jogo e que a gente pode sim fazer diferente e que esses sabotadores, eles não precisam tomar conta da nossa vida e impedir que a gente seja feliz no trabalho. Impedir que a gente ache o nosso propósito. Então a gente fala sobre um assunto e a gente entende isso, a gente estuda isso e a gente vira o jogo. Então, com situações práticas, eu vou conseguir mostrar para vocês que esse caminho, ele pode ser percorrido e ele pode ser bem sucedido. É importante a gente começar a trabalhar isso e tentar. Segundo ponto, muito importante também, a questão de não poder se priorizar em detrimento dos outros. A questão da influência das outras pessoas. Ou seja, quando a gente toma alguma decisão, quando a gente faz algum movimento, seja ele qual for, principalmente o movimento em geral em relação a trabalho e carreira, o que acontece? A gente sempre pede as nossas confirmações, ou seja, a gente quer ser apoiado pela família, pelo marido, pela mulher, pelos amigos, porque para nós, e principalmente nós brasileiros, eu tive uma experiência de morar fora um tempo, mas nós precisamos muito desse aval
dentro do processo, principalmente de trabalho, o que você acha, o que você pensa, o que você percebe. E aí uma coisa bem importante, o propósito, ele é muito solitário. E por que eu tô te dizendo que o propósito é solitário? Porque o propósito é algo que muitas vezes a gente tem que decidir olhando pra gente mesmo e excluindo aquelas pessoas que estão ali do lado. Aí vocês vão me dizer, mas como é que eu vou excluir meus filhos, meu marido, e eu não vou ouvir o que as pessoas estão dizendo? Ouvir sim, mas a gente tem que ter um filtro e a gente tem que poder direcionar, porque só a gente sabe a dor e a delícia de ser quem nós somos. Ou seja, a gente sabe de fato as dificuldades que a gente passa e o quão difícil é 5 dias por semana, se não 6, se não 7, porque tem pessoas que trabalham por escala, em turno, no final de semana, estar trabalhando em algo que a gente não acredita, fazendo algo que a gente não tem habilidade para fazer, sofrendo com isso e sem encontrar a razão, o propósito para estar fazendo aquilo. Vou trazer um exemplo bem importante de coisas que acontecem de forma muito seguida, que é pessoas de perfis comportamentais diferentes fazendo coisas opostas àquilo que elas têm talento para fazer. Ou seja, uma pessoa muito matemática, muito de processo, que vai visitar cliente, mas é uma pessoa que tem muita dificuldade de vincular, tem muita dificuldade de fazer aquela troca com a outra pessoa, poderia estar ali trabalhando muito mais num back office, mais, enfim, fazendo outras coisas, mas foi lá, foi exposta, se colocou naquela posição e ela nunca consegue chegar onde ela quer chegar e ela não se realiza com aquilo, porque ela não está fazendo aquilo que ela tem habilidade para fazer. Por outro lado, outra coisa que acontece, pessoas extremamente influentes e relacionais que são colocadas com distanciamento daquelas pessoas que de fato são pessoas que poderiam estar ajudando ela a se desenvolver. Porque se ela é uma pessoa extremamente relacional, ela precisa estar lá na frente. E se ela é uma pessoa de processo, ela precisa estar mais atrás. Ela precisa estar mais sozinha, mais solitária para conseguir abaixar a cabeça e trabalhar. Então, voltando, o que a gente está falando? Estamos falando de sabotadores, de 3 coisas que a gente filtrou como pontos importantes trazidos pelos meus clientes que atrapalham a gente de chegar aonde a gente quer chegar. Primeiro, falamos sobre a questão do receio da perda financeira, de receio de mudança, receio de ir para frente, receio de perder coisas. Depois falamos agora sobre, estamos falando sobre a questão da influência dos outros. E como o nosso bate-papo, ele vai ser sempre embasado com uma história de alguém. Adoro os coraçõezinhos, não sei quem tá mandando, mas pode apertar um monte de coraçãozinho ali, que parece um monte de coisa bonitinha aqui. Quando a gente tá falando sobre a influência, eu penso muito em algumas situações, porque na verdade isso é muito comum, a gente acabar ouvindo os outros, a gente acabar se influenciando e deixar nosso plano em segunda instância. De uma história, inclusive de uma pessoa que fez uma live essa semana, que também tá no YouTube, depois eu repito no final, que é cristina.dantas.oficial. Então, muitas coisas que eu tô falando vão estar lá no YouTube para vocês poderem seguir. E a Angélica, que é essa pessoa que eu tô falando, algumas pessoas participaram, devem saber o que eu tô falando, ela passou por um processo de desenvolvimento e que entra muito dentro dessa questão da influência, mas ela não entrou dentro do sabotador silencioso. Ela conseguiu virar o jogo. Por quê? A Angélica, ela vem de uma área financeira, então nesse momento ela estava fazendo uma transição de carreira, buscando o quê? Buscando sair da área financeira e trabalhar na área de gestão de pessoas. Olha a complexidade. Por quê? Porque a área financeira não era mais uma área que fazia e que satisfazia, que fazia bem para ela. Ela queria mudar de área, ela queria trabalhar no outro negócio. Só que o que aconteceu? Nesse mesmo tempo que aconteceu, ao mesmo tempo que aconteceu isso, o marido dela recebeu uma promoção e eles estavam pensando na possibilidade de morar fora. Foi aí que eles pararam os dois para fazer um trabalho comigo. E a Angélica foi a que realmente desenvolveu esse trabalho do início ao fim sobre eu quero achar meu propósito. Meu propósito não está dentro de trabalhar na área financeira, nem nesse modelo de banco que eu trabalho. E eu quero sim poder ter uma experiência no exterior. Então veio tudo junto.
como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou, de fato, virar o jogo? E aí a gente fez um trabalho muito interessante em que a gente trabalhou bastante do autoconhecimento para que ela pudesse entender os talentos dela e que os talentos dela são dela, não são da área financeira. Quando a gente tem talento e quando a gente tem habilidade, a gente conhece aquilo e a gente pode aplicar onde a gente quiser. Não existe eu sou formada em direito e eu tenho que ser advogada o resto da vida. Não, existe usar as habilidades que eu tenho para fazer o que eu quiser. E eu posso ser bióloga e trabalhar em outra área. Claro que a gente tem o padrão da gente ficar fazendo isso, mas a gente usa as nossas competências. A gente tem competências comportamentais, a gente tem habilidades que a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Então, o que aconteceu com a Angélica? Ela entrou exatamente dentro desse segundo sabotador, que é o quê? A influência dos outros. Não posso me priorizar. Como assim? Eu venho de uma família humilde que ninguém praticamente conseguiu se formar. Como é que eu vou além de me formar, vou morar no outro país, minha família tá toda morando no interior, e além disso, vou começar do zero numa área que eu não conheço. Então, assim, apoio zero, simplesmente todos, assim, exagerando, né, viraram as costas para ela no início do processo. É claro que ela teve todo o processo de provar, de mostrar, de mostrar os benefícios, mas foi muito difícil, porque a Angélica era uma pessoa parecida com muitos de nós, que é o quê? Precisava dessa aprovação, precisava dessa acolhida para saber que ela estava fazendo uma decisão certa. E ela começou a falar muito sobre propósito. E quando ela buscou o processo de desenvolvimento, ela falou: eu preciso mostrar para essas pessoas o quão é importante eu achar minha essência e que isso vai me realizar e que isso vai me fazer feliz. E aí ela foi, lutou, e aí o propósito dela, ele era maior, ele era mais forte do que qualquer crença, do que qualquer sabotador, do que qualquer âncora que viesse. Porque ela disse: é o que eu quero, é o que eu sinto, é como eu estou, e eu estou feliz com isso. Então eu vou lá sim e vou virar o jogo. E lá se foi ela pro Canadá. Agora eu me dei conta que são 5 anos desde que ela mudou. Sim, foi fazer uma outra universidade na área de recursos humanos. Tá trabalhando hoje como líder, trabalhando muito, desenvolvendo pessoas. E tá tudo bem, a família aceitou, tá todo mundo feliz, todo mundo realizado, mas teve essa necessidade do pulo do gato. O que é o pulo do gato? Eu preciso passar por isso. Para quem tá chegando agora, estamos falando sobre os sabotadores, as coisas que nos atrapalham de enxergarmos e alcançarmos o nosso propósito de vida. Falamos sobre a questão financeira, o receio da perda financeira e da mudança. Estamos falando agora, finalizando, sobre a influência que os outros exercem sobre nós e que a gente deixa de se priorizar para fazer aquilo, para satisfazer alguém ou para evitar algum tipo de conflito. Ok? E a próxima etapa, que é tão importante quanto a primeira e a segunda. O próximo ponto, na verdade, não é uma etapa, é um ponto, que é, nesse momento da quarentena, do isolamento social, eu vou simplesmente pensar em propósito, em ter um trabalho que me satisfaça, que fique feliz, que eu ache o meu caminho, que eu deixe o meu legado. O que as pessoas têm dito? Se eu falar isso, alguém me mata. Porque simplesmente as pessoas querem apenas ganhar o dinheiro para pagar as contas. Sim, todos nós queremos, eu inclusive. Mas o que acontece? Quando a gente não busca algo com um propósito, a gente corre um risco muito grande. Primeiro, daquilo não ser sustentável. Segundo, de gerar uma frustração muito grande. E terceiro, de a gente daqui a um tempo ter que voltar para pensar aquilo tudo de novo e começar do zero. Então, o que eu tô dizendo não é que você não vai poder aceitar o trabalho que vai aparecer. Não é que você não vai poder aceitar alguma coisa ou algo temporário ou algum projeto para que você possa sim ter essa receita para sustentar. Mas que você tenha em mente lá em cima que existe um propósito, que existe uma coisa maior, que eu preciso estar na trilha. Eu preciso estar com a minha antena ligada. Porque se eu não fizer algo que tenha a ver com o que eu acredito e que seja conectado com as minhas habilidades e com os meus talentos, aquilo não vai gerar a satisfação e a realização que eu mereço. Eu mereço, eu tenho direito, eu tenho o dever de buscar isso. Então assim,
Mais do que nunca, o propósito com efeito é isso. O que é o propósito com efeito? É poder colocar as nossas ações em prática. Não simplesmente ficar pensando e viajando sobre o que é propósito, mas sim achar aquele modelo que eu quero e achar esse modelo dentro da empresa que eu trabalho, com o líder que eu trabalho, dentro da organização que eu tô, dentro do meu futuro negócio, não interessa. Mas não abrir mão de você mesmo. Então é muito importante isso. Então, não se culpe tanto, não se julgue tanto, porque de fato essa questão de poder olhar o propósito no momento de isolamento, ela não muda em nada a sua imagem. É simplesmente você tendo autocuidado. Do mesmo jeito que você está tendo autocuidado para ir no médico e se cuidar da saúde, cuidar da sua saúde, você está tendo autocuidado de fazer uma meditação, de fazer algum tipo de movimento para que de fato você fique bem espiritualmente falando. Você pode sim fazer movimentos para buscar esse seu propósito, nem que dentro desse processo você tenha que fazer algumas caminhadas e passar por algumas etapas que não são exatamente aquilo que você quer. Não tem problema nenhum, porque nem tudo vem muito rápido, mas a gente precisa ter lá em cima que esse é o objetivo, para que a gente alcance aquilo que a gente acredita, para que a gente alcance aquilo que a gente deseja que vai nos realizar. Muito importante aqui, sobre reforços. Então, assim, essas são as 3 maiores objeções. Sobre esse último, eu falei para vocês que eu ia trazer sempre exemplos práticos de pessoas que passaram por isso. Sobre esse último, de buscar o seu propósito, bem no meio da quarentena, infelizmente essa cliente não tá online aqui, mas ela vai poder ver a live depois. Eu vou trazer algo bem importante. Eu tenho uma cliente que mora em outro estado, que ela me buscou, ela trabalha nessa área de comida, de alimentação. Ela saiu no meio dessa quarentena, ela foi demitida até um pouquinho antes da quarentena e ela estava buscando um plano B. Ela queria um plano B para trabalhar. E ela falou, poxa, o plano B tem que ser alimentação, porque é o que eu sei fazer, é o que eu amo, é o que me realiza. Mas eu não quero fazer uma coisa tudo igual. Lu, boa noite, Luiziane, Jaque, não consegui dar boa noite para todo mundo. E ela queria fazer algo diferente, ela queria um diferencial. E ela dizia, não, mas tá tudo na quarentena, tudo trancado, tudo parado. Vou eu aqui ficar procurando uma coisa que me realize? Eu quero procurar qualquer coisa para ganhar dinheiro. Eu fiz, tá, mas será que você pode procurar qualquer coisa para ganhar dinheiro? E dentro disso ter teu propósito junto? E eu perguntei, qual era o teu propósito? Aí ela olhou para mim e fez assim, ai, Cris, o meu propósito não é só levar comida, mas é levar uma comida com afeto, porque eu acho que as pessoas estão precisando de uma comida diferente, saber que chegou alguma coisa na casa delas, que não é simplesmente pegar uma teleentrega e ir. E eu digo, tá, mas o que tem nisso? E a gente trabalhou muito no brainstorming, de ficar pensando nisso. E aí ela falou, ó, comida com afeto. Eu fiz, mas de onde veio isso? Ela fez, olha, vem da minha família. Porque minha família, ela tem um viés muito de alimentação, minha avó cozinhava muito, e eu tenho vários livros de receitas da família. Aí eu digo, receitas da família, ela fez, puxa vida, quem sabe eu vou fazer alguma coisa com as receitas da família. O que você acha? Nossa, receitas da família são receitas com muito afeto, certo? Não é uma receita qualquer que eu fiz ali, um arroz e feijão, é uma receita da família. Tá, ela fez, mas eu preciso de um braço. E aí, nesse momento, ela falou, olha, eu tenho minha mãe, que não tá trabalhando, que tem uma série de crenças de que ela não pode voltar a trabalhar, porque ela já é uma senhora idosa, mas que eu acho que dentro desse processo dela vai ajudá-la muito. Se eu falar pra vocês que em 10 dias elas tinham criado, junto comigo, um plano de ação para colocar isso em prática, foi pego um logo da própria internet, não teve nada muito chique, com um adesivo, com um papel, como é que chama? Como é que chama? Um papel desses pardos, sabe? E ela falou, eu quero fazer isso, porque esse é o meu propósito. E ela falou assim, mas eu acho que eu não vou ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque tá todo mundo fazendo isso no isolamento. E aí, se eu ficar falando muito de receita da família, as pessoas vão achar estranho, porque as pessoas querem comer qualquer coisa barata. Eu digo, mas por que a tua receita de família tem que ser cara? Resumo, pessoal. O que aconteceu? Ela fez uma receita de família, sim, mais acessível,
mas com as receitas da avó e da mãe. Criou enfim, o site delas, enfim, o Instagram, porque na verdade nem criaram um site, que se chama De Mãe para Filha, depois eu vou compartilhar com vocês, onde agora deve fazer um pouco mais de 40 dias, elas estão com as vendas todas esgotadas, de receitas da família, com, enfim, capacidade máxima, e simplesmente a mãe e a filha estão com receita desde o início, praticamente, do projeto. Por quê? Porque elas, de fato, enfrentaram aquele receio de fazer qualquer movimento na quarentena, de não serem bem vistos pelas pessoas, de não conseguirem achar um diferencial e simplesmente as pessoas continuarem comprando comida pronta, industrializada. E elas trouxeram essa comida com afeto, com bilhetes, que é uma coisa que a gente tem visto muitas pessoas escrevendo à mão, e com comidas de casa. Então, o Dia das Mães foi assim, ela me disse que ela passou 2 dias sem dormir com tanta coisa para fazer. Então, de novo, essa é uma prova de alguém comum, normal, que nem qualquer um de vocês, que mostrou que a gente pode sim chegar onde a gente quer chegar, mas que a gente tem que cuidar sim esses sabotadores silenciosos, essas objeções, esses obstáculos que aparecem na nossa vida para evitar que a gente alcance aquilo que a gente alcance. O que a gente tem que alcançar, que a gente merece alcançar. Então, assim, tanto o Maurício, quanto a Angélica, quanto a Ana Paula, que é essa última pessoa que eu falei, são pessoas como nós, sem nada demais, simples e comum, e que conseguiram virar o jogo, uma vez que viram quais eram os limitantes, quais eram os fatores que estavam limitando eles de ir para frente e viraram o jogo. Então, eu acho muito importante trazer esse exemplo para vocês, porque são exemplos de pessoas que fizeram isso agora, faz pouco tempo, e conseguiram, de fato, virar o jogo. E o meu convite a vocês para vocês vamos virar o jogo? Vamos virar o jogo, vamos pegar essas objeções, esses obstáculos, essas coisas que estão nos atrapalhando e vamos seguir em frente, porque se a gente tiver um propósito e a gente acreditar nisso, e a gente souber quais são as nossas habilidades, a gente vai virar o jogo. Eles não vão ser tão importantes quanto nós. Então, fazendo um resumo daquilo que a gente falou na segunda e hoje, primeiro, propósito é a coragem de ser quem nós somos. Busque autoconhecimento, autorrespeito e coragem. De hoje, 3 objeções muito importantes, 3 obstáculos muito importantes. Primeiro, questão financeira. Não se engane, não sofra, porque muitas vezes você vai ganhar mais e você vai ter muito mais retorno financeiro buscando o seu propósito do que você acredita. O segundo, cuide as influências. Eu sei que as pessoas amam a gente e fazem isso por amor. Não deixe que isso tranque as coisas, que você não possa buscar aquilo. Respeite a opinião das pessoas, ouça a sua família, ouça as pessoas que estão próximas de ti, mas não deixe de seguir em frente em busca do seu propósito por causa disso. E terceiro, use o isolamento social, use o Covid como um impulsionador. O que eu posso fazer? Porque se eu fizer com propósito, eu vou sim virar o jogo. Se eu quiser fazer sem propósito, posso até conseguir, mas eu não vou ter essa realização como a própria Ana Paula conseguiu. Então, acho que isso é muito importante. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. E eu agradeço a participação de todos. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Eu faço questão de que vocês participem das próximas lives, que serão todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. Na terça-feira, temos também lives semanais no YouTube, falando também sobre propósito, sobre carreira, sobre desenvolvimento humano. E mais informações, YouTube, cristinadantas.oficial, Facebook, também cristinadantas.oficial e Instagram, cristinadantas.oficial, ou seja, não tem como não me achar, tá? Eu espero de fato que eu tenha agregado valor para vocês, que o nosso papo tenha sido leve, com muito conteúdo,
e me coloco à disposição nas redes sociais para que a gente possa conversar, para que a gente possa falar sobre isso e para que eu possa fazer a diferença na vida de vocês. E eu, de fato, peço muito a vocês que não esqueçam o propósito de vocês, que eu quero muito ver cada um de vocês se sentindo feliz, sabe? Se sentindo realizado com aquilo que faz. Acho que a gente merece, de novo, é um direito e um dever de vocês. Boa noite e obrigada.